meus filhos, hoje a igreja celebra esta grande festa, a exaltação da Santa Cruz. Mas o que é isso? O que é celebrar a Santa Cruz? O que significa a cruz? Por vezes, portanto, ela em nós. Às vezes temos crucifixo em nossas casas, mas que símbolo é esse? Por que o colocamos? Por que o levamos em nós? Por vezes nós não sabemos e vivemos num jeito externo, superficial, que não corresponde com a verdade. O que significa a cruz? Santo Inácio de Antioquia, ele nos diz: a cruz é o escândalo para os incrédulos, mas a salvação e vida eterna para aqueles que seguem o Senhor. Ela é escândalo para aqueles que não creem, mas para aqueles que verdadeiramente seguem, que sabem ouvir e corresponder a Deus. Para estes, ela é salvação e vida. Ela não é um instrumento de tortura, ela não é um exteriorismo de dor. Ao contrário, ela é símbolo de vida, ela é sinal de amor. E por isso, exatamente por isso que na antífona do início da Santa Missa, ouvimos o mesmo que numa das canções exaltadas durante a Semana Santa. Devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela é a nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição. Ela é este símbolo de amor. Mas para isso, para entendermos este símbolo de amor, para vivenciar este símbolo de amor, é necessário entendermos o caminho que é feito. Porque existe uma causa. Existe uma causa para a cruz. E ao mesmo tempo, um ato de Deus. E qual é a causa da cruz? Vemos na primeira leitura de modo explícito, porque a liturgia de hoje ela vem nos mostrar, vem nos conduzir a entendermos isso. A causa da cruz é a desobediência. É o homem que foge de Deus. Aconteceu já com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que fogem, que buscam a sua vontade, o seu querer. Querer que Deus os sirva e não o contrário. Querer que Deus os siga e não o contrário. E por isso, esse escândalo para eles e para tantos outros, para os judeus, principalmente naquela época, que diante do seu murmurar, acabavam sendo picados por cobras, símbolo do pecado, símbolo da morte. Mas vemos como o Senhor é bondoso. É bondoso ao ponto de agir. Em primeiro lugar, ele coloca um símbolo, um sinal, uma cobra e uma haste. Mas para que depois pudesse verificar. E como, mesmo modo como vimos na segunda leitura, vindo a nós. E é por isso que, comentando o Evangelho, Santo Agostinho nos diz de modo claro: aquele primeiro símbolo, a cobra na haste, era símbolo de cura para aqui, para o agora, para este mundo. Mas aquele que é o verdadeiro sinal, aquele que é o verdadeiro símbolo, Cristo, esse não cura para o agora, cura para a vida eterna.
nos dá verdadeiramente vida, nos eleva a essa propriedade de fé, a crescer no amor, a crescer na unidade com Ele, a essa transformação. E é isso que vemos no Evangelho. O Senhor que vem a nós e que quer ser elevado para que, vendo, sejamos curados da nossa incredulidade, curados para que saibamos crer. Busquemos amar, porque este é o fruto do amor total de entrega, inteira doação. Mas o Senhor não só quer dizer isso só para nós, Ele também exige. E como exige, basta ouvirmos o que respondemos no Salmo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Quantas e quantas vezes nós esquecemos daquilo que o Senhor nos diz, daquilo que o Senhor nos pede. Quantas vezes esquecemos de ir a Ele e de ouvi-lo? Porque por vezes cometemos os mesmos erros, queremos fazer a nossa vontade, o nosso querer, agir segundo o nosso tempo. É por isso que tantas e tantas vezes a cruz, que às vezes colocamos como pingente, é para nós um escândalo, porque não a suportamos. Fugimos dela. Qualquer dor, fugimos. Qualquer maior exigência, fugimos. É necessário voltarmos e sermos mais. Aprendemos a abraçar a verdade e não aquilo que é mentiroso, superficial, aquilo que é mera imagem falsa. Devemos aprender a não esquecer do amor de Cristo, do amor que Deus tem por nós. Por quê? O porquê ouvimos na semana passada. Nosso Senhor já quase que preparando. Quando rejeitamos a nossa cruz, nós dizemos a Deus: eu não quero te seguir. Nosso Senhor foi bem claro com isso. Quem rejeita a sua cruz não pode ser meu discípulo. E nós, por vezes, fazemos isso. Quantas e quantas vezes rejeitamos a dor? Rejeitamos a espera que o Senhor nos pede. Rejeitamos os atos de transformação e as renúncias. Nosso Senhor nos pede mais. Nos pede que aceitemos. Porque as cruzes não são alvo de imposição e de dor. São ao contrário. São alvo de libertação que o Senhor tem para nós. Para sabermos mais amar. Mas para isso, para carregar a cruz, devemos em primeiro lugar saber carregá-la. E só podemos carregar a cruz de verdade, do modo como o Senhor quer, quando carregamos com Ele. Porque aí ela não tem um peso. Porque o jugo do Senhor é suave, o seu fardo é leve. Só com Ele podemos carregar deste modo, do modo como Ele nos pede, do modo como aquilo que Ele nos chama a fazer. E por isso hoje somos chamados a olhar para nós e ver quais são as nossas cruzes. Quais são as cruzes que nós temos? Será que é o trabalho? O trabalho que temos? Porque é um lugar aonde me leva a estar na berlinda de negar a minha fé. É um lugar aonde eu me sinto acuado entre a verdade que eu quero viver e o erro do mundo. Ou é meramente um lugar incômodo aonde eu não quero estar? E que por não querer estar, eu não me dedico. Eu não me empenho. Eu não busco corresponder. Será que a minha cruz é o meu estudo?
Porque eu não vejo sentido naquilo? Porque eu não tenho gosto naquilo? Porque para mim aquilo é qualquer coisa, quase que uma imposição, um ato de vaidade, porque pode ser o melhor emprego, porque pode ser assim, porque é um sonho de fulano ou ciclano, mas eu mesmo não vejo sentido, porque não é aquilo que eu quero. Será que é por isso que é a nossa cruz? Ou será que o nosso estudo é a nossa cruz porque ele me pede mais, ele me exige mais e eu não quero dar este mais? Eu não gosto de me empenhar, de me esforçar. E por eu não gostar de me esforçar, de que me cobrem, então eu vou deixando. E aquilo vai me pesando, porque eu não consigo corresponder ao que me pede. Será que as minhas cruzes são os meus relacionamentos? As minhas amizades? Para alguns, o namoro. Para outros, o casamento. Porque às vezes algumas amizades vão nos levando para o que é ruim. Os maus exemplos. E assim, aquilo vai destruindo. Destruindo com a minha família, porque eu não dou mais atenção do que eu deveria. Destruindo com as verdadeiras e boas amizades, porque eu vou buscando aquilo que é mais fácil. Será que é o meu namoro? Porque eu sou apegado ao sentimentalismo e não ao amor. E aquilo vai me fazendo ser escravo. Eu acho que tem valor com aquilo, mas aquilo só me rebaixa a mais de qualquer coisa. Eu sou escravo do pecado, sou escravo do prazer. Ou será que é o meu casamento? Porque eu não correspondo. Eu não vivo como eu deveria viver. As exigências que eu tenho de me dar a conhecer, de conhecer o outro, eu não faço. Que exigente. Eu tenho que dar um braço a você. Eu tenho que chegar e conversar. Então, eu vou deixando viver como dois solteirões. Será que é por isso? Porque eu aguento as exigências do meu estado de vida? Vivo como um adolescente. Quero ter e não correspondo às exigências da minha vida. É por isso que as nossas cruzes. Será que as nossas cruzes são as nossas feridas? As críticas que tivemos, porque não soubemos olhar para nós e dizer, isso chama de atenção de verdade, eu tenho que mudar. Eu sou dessa forma, eu tenho que me empenhar mais. Ou será que isso é por causa de críticas injustas, de opressões, de perseguições, de calúnias, e que eu deixei que aquilo fosse a verdade para mim e fui me rebaixando? Será que é por isso? Será que são essas as minhas cruzes? De eu me ver subjugado porque alguém disse que eu fiz algo que eu não fiz? Porque alguém disse que eu não servi, não prestava para nada? Que alguém te rejeitou? E por esta rejeição você sofre? Será que é isso? Será que são essas as suas cruzes? Será que são essas as nossas cruzes? Será que a cruz é uma doença? Uma doença que causa dor, angústia, sofrimento e que você tenta esconder e que por isso fica estressado, angustiado, se fecha ao mau humor e não se abre. Será que a sua doença é o seu pecado? Que você quer contrariar diante dos seus gostos?
e não quer mudar de vida, de verdade? E essa é a sua cruz que te oprime? Porque você não sabe mais como fazer? Você não confia em Deus o suficiente para recorrer a Ele, para aprender a mudar de vida, para ouvir aquilo que te aconselha? Mas eu vou cair de novo. E essa é a sua desculpa, porque você não quer lutar. E por isso é sua cruz. E aí você vive e vem para a igreja para esquentar banco. Porque você rejeita. Nós devemos ser o contrário. Uma coisa é certa. Não é com a nossa força que a gente carrega a nossa cruz. Porque nós somos fracos. Não é a força dos outros que carregamos a cruz. Porque não tem força para isso. Só podemos carregar a nossa cruz com a força que vem de Deus. É Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá força. Só com Ele podemos carregar, aceitar e querer. E como? Ele chamou que Deus nos dá e nos chama a viver. Diante do trabalho que nos leva a negar a nossa fé, a fugir da verdade, nos oprime diante daquilo que eu quero viver para uma coisa errada, aprender a dizer basta, sair. Do mesmo modo de um estudo que não tem sentido, que você não é aquilo. É simplesmente um contentamento de outros, é simplesmente uma superficialidade, uma busca por dinheiro. Corta, sai, acaba com isso. Eu recordava semana passada de uma enfermeira que era chefe, onde estava, mas o tempo todo persistiram que ela negasse a sua fé para servirem a poucos. E para tudo isso ela fugia, não conseguia, iria e chegou uma hora que ela falou: basta, não aguento mais dizer não aguento mais dar liberdade de desculpa, basta, pediu as contas. Foi ganhar muito menos. Enfermeira, enfermeira, sem chefia, sem nada, estavam felizes. Porque se sentiam livres. Às vezes nós precisamos só aprender a fazer isso, dizer basta, cortar. Mas é falta de empenho, porque é uma exigência de vida, é uma exigência do seu trabalho, para você poder dar mais, ainda que você não goste de fazer aquilo. Mas às vezes é um espaço onde você pode ter momentos de aprender mais, se dedicar, aprender a contrariar o seu rosto. Se é uma exigência no estudo, aprender a se dedicar de verdade e não ficar de conversinha fugindo. Aprender a se empenhar, viver, dar mais. Será que diante do seu relacionamento, se aquele namoro não tem sentido e você vive refém de um relacionamento baseado em sentimentalismo sem valor, que só te leva ao erro, para com isso, corta. Porque isso está te levando para o inferno. Corta. Aprende a dizer não, acabou, basta. Vai doer a separação? Vai. Porque o sentimentalismo te prende e te corrói. Mas em pouco tempo você vai se sentir livre. Mas, padre, meu casamento, porque a gente não consegue conversar, então aprende a fazer aquilo que você prometeu. Luta pelo teu matrimônio. Mas ela é cabeça dura, ele é cabeça dura. Não interessa. A vovó libertadora, quando bate, é que fura. Então bate até chegar o momento. Mostra para ele: olha, é assim. Viver o matrimônio é isso, e não aquilo. Nós vivemos como dois estranhos em uma mesma casa. É ser um.
Aprende a se conhecer. Aí na frente, vai falar: olha, isso aqui está errado. Vamos corrigir essa nossa vida. Vamos voltar ao rumo. Vamos buscar a verdade. Será que é a tua ferida? A tua crítica? Se é uma crítica em que você vê que é verdade, porque mais de uma pessoa diz a mesma coisa que você, então está na hora de você aprender a tomar vergonha na cara e mudar. Para de ser mentiroso, para de ser mais um, e aprende a buscar a verdade, a corresponder ao querer de Deus. Vai se levantar e mudar. Agora, se é algo injusto, se é uma crítica injusta, então se levanta. Se levanta e para de se olhar com os olhos dos outros e aprende a se olhar com os olhos de Deus, com os olhos da verdade, com aquilo que o Senhor quer e te aponta. Você não é isso. O primeiro que tem que ver isso é você, para você viver de acordo. Busca isso, esta correspondência. Sua ferida é sua doença? Aquela doença que te machuca, que te dói, que te causa vergonha, que te causa dor? Pois bem, temos um exemplo. Um exemplo de como viver assim. Buscar a cura é um fato, mas aprende a oferecer. Um jovem de 15 anos, extremamente empenhado, gentil, amoroso, estudioso, muito cheio de qualidades, empenhado em apostolados, descobre que tem um câncer que é avassalador, causa inúmeras dores, e diante delas, o que ele faz? Oferece pela igreja e pelo Romano Pontífice. Em 2 meses, leva à morte. Pois bem, hoje chamamos esse jovem de santo. Essa é um resumo da vida de São Carlos. Eles vão oferecer as suas dores. Também nós podemos oferecer as nossas. Por que não oferecemos? Quando oferecemos, quando sabemos nos unir a Deus, a dor não é tão grande, porque ela se transforma em algo mais. Ela se transforma em amor. Será que estão os teus pecados, do qual você se tornou mais um escravo? Recorre a Deus. Faz um bom exame de consciência e se confessa. Se arrepende de verdade. Empenha-te nos meios para buscar fugir disso. Corta. Pede ajuda. Para de viver nessa mornidão. Busca algo mais. Aprendamos, caros filhos, que o Senhor não nos dá cruzes para nos oprimir. Não nos dá cruzes porque quer nos ver sofrendo. As cruzes são sinal da libertação que o Senhor quer para nós. São sinal do seu amor para nós. Se Ele as envia, é porque quer nos ver livres, quer nos ver bem. Aprendamos a abraçar as nossas cruzes para corresponder ao Senhor. A Virgem Maria, ela não teve pecado algum, mas quis se unir em tudo a Cristo, quis se unir em tudo a Deus e abraçou as suas cruzes. A cruz de ver e ouvir que uma espada de dor me transpassaria para apresentar o seu filho no tempo. A dor mais próxima do pecado que ela chegou, de aos 12 anos ver, perder seu filho, encontrá-lo no tempo. A dor de ver seu filho injustamente condenado, caluniado,
flagelado e morto na cruz. Mas em tudo, para tudo isso, ela deu uma única resposta: se arrepende-se o velho pão, faça-se segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Aprendamos com ela, ouçamos a ela e apontamos a esta nossa boca para aprendermos a viver verdadeiramente como o Senhor quer, a buscar fazer a vontade dele e assim verdadeiramente sermos inteiramente do Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.